Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Fé é uma coisa importante, né? Você concorda comigo? Muito importante. Muito importante. Fé é tudo que importa. É isso? Não. A gente aprende essa palavrinha com duas letras e ela muitas vezes ela é alçada à categoria de entidade. Sabe que outro dia eu conversando com um aluno de medicina, ele disse para mim uma coisa que me apavorou. Ele disse assim: não, o mais importante é ter fé. Se você tem fé, tudo está resolvido. Será que é isso mesmo? Quando eu era pequeno, eu fiz catecismo. Se não foi o que me ensinaram, foi assim que eu entendi. Eu perguntei uma vez o que, que era fé e a professora me disse o seguinte. Eu já era chatinho desde aquela época, né? A professora falou o seguinte para mim, que fé é quando você acredita em alguma coisa sem ter provas para isso. Quer dizer, se eu fosse se acreditar em Deus, se eu precisasse ter provas de que Deus existe para acreditar em Deus, isso não era fé. Foi assim que ela me ensinou. Será que é isso mesmo? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? É, a fé é o que importa, a fé é como entidade. Se eu tenho fé, tudo está certo. Bom, como é que foi as cruzadas? Quem lutou pelas cruzadas? Eram pessoas com fé ou sem fé? E o que elas estavam fazendo? Né? Você pode falar, mas tinha toda uma questão política e tal, mas, gente, será que o cara que estava com a espada na mão lá, será que ele estava indo para o campo porque ele estava ganhando algum dinheiro, ou porque ele tinha algum interesse político, ou ele estava indo porque ele acreditava no que ele estava fazendo? Né? Depois das cruzadas teve a Inquisição. A gente sabe que a Inquisição foi usada com mil motivos espúrios, mas o que é que movia aquelas pessoas a fazerem o que elas faziam? Não era fé? Vamos trazer para os nossos tempos atuais o Estado Islâmico. Né? Você acha que uma pessoa que se explode, ela não tem fé? Tem alguém que tem mais fé do que alguém que entrega a própria vida em nome de uma crença? Então eu tenho que discordar do aluno e tenho que discordar da minha professora de catecismo, porque se a fé for aquilo que eu acredito sem ter provas, então, na verdade, a fé seria o significado do dogma. Porque o dogma, eu já falei isso uma vez, me criticaram, mas é o que está no dicionário. O dogma é alguma coisa, é um artigo ou um pensamento que tem que ser aceito sem discussão, para que você possa fazer parte de um determinado grupo de pensamento, seja uma religião, uma doutrina ou qualquer outra coisa. Ou seja, é uma pré-condição. Quer dizer, se você não acredita nisso, você não faz parte do nosso grupo. Se você não acredita nisso, você não pode entrar no nosso grupo. Né? E se você perguntar sobre isso, se você questionar isso, você é expulso do nosso grupo. Ou seja, o dogma é alguma coisa imposta que não pode ser questionada nem discutida. Isso é um atributo da religião, porque, em termos de ciência, isso é totalmente contrário ao pensamento científico. Ou seja, o pensamento científico é aquele que busca a verdade, esteja ela onde estiver. E muitos cientistas são dogmáticos. Quando você propõe uma teoria espiritualista e ele sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, sem nada, ele fala assim: não, isso é bobagem, isso não é ciência. Ele está sendo dogmático também. A ciência não pode aceitar dogma, mas o cientista não é a ciência. Como o espírita não é o espiritismo. Como o católico não é o catolicismo e assim por diante. Né? Então, a gente tem que começar a questionar um pouquinho isso, porque é importante a fé? Poxa, é importante. Mas qualquer fé. Então, tem tipos de fé diferentes, tem qualidades de fé diferentes? Não. A fé é uma palavra que designa alguma coisa. E ela sempre designa a mesma coisa. O que muda é em que você acredita. Então, vamos lá. A definição de fé no dicionário está escrito lá: convicção íntima.
convicção íntima é uma definição maravilhosa, eu adorei isso. Porque o que é a fé? É aquilo que eu acredito. Não é? E como eu acredito, qual é o tipo de influência que eu posso ter, né, sobre o que eu acredito? Então, existe uma série de fatores que podem me levar para um lado ou para o outro, né? Dependendo do que eu recebo de informação, eu posso acreditar em uma coisa ou posso acreditar em outra coisa. O que é legal a gente pensar é que ninguém pode me obrigar a acreditar em alguma coisa. Você pode me influenciar, você pode me enganar, não é? Você pode tentar me fazer acreditar na mesma coisa que você acredita, mas não tem como você mudar o que eu penso, né? Quem decide isso sou eu. Então, é um dos grandes motivos pelos quais, já há algum tempo, eu descobri que se você tem uma opinião formada sobre alguma coisa, e a minha opinião é diferente da sua, é melhor a gente não conversar sobre aquele assunto. Porque a gente não vai ter um diálogo, a gente vai ter uma disputa. As pessoas que têm uma convicção firme sobre alguma coisa, a única coisa que vai fazer elas mudarem essa convicção são experiências, não diálogo. As experiências de vida que fazem com que você perceba, de repente, que aquilo que você achava que era verdade, não é verdade. Não é? Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, por exemplo, o meu filho caçula, ele falava assim, quando ele era pequeno, que nada que era verde era bom de comer. Então, ele classificava a comida pela cor, verde não como, porque verde é ruim. Né? Então, era uma verdade isso para ele, ele tinha essa convicção íntima, de que qualquer coisa verde era ruim de comer. Aí, um belo dia, ele encontrou uma bala de maçã verde, era verde e ele comeu e foi boa. Aquilo fez ele mudar de opinião. Bom, a maior parte das coisas verdes são ruins de comer. Né? Ele mudou a verdade dele. Mas quem que mudou? Ele. Por quê? Porque ele teve uma experiência que fez ele perceber que aquela convicção que ele tinha não era exatamente verdadeira. Ou que em alguns momentos aquilo podia nos traduzir em uma verdade. Não sei se vocês estão me acompanhando. Né? Então, o que acontece é que assim, se eu nasci num ambiente e eu cresci naquele ambiente, eu tenho uma tendência de assimilar aquilo tudo que me foi passado desde a minha infância como uma verdade. A primeira informação que a gente tem sobre algo que a gente não conhece, ela tem um impacto muito forte nas nossas vidas. E essa é a importância da escola. Eu tinha o Dr. José Nilson, que foi presidente da Associação Médica Espírita de Santos, que eu admiro demais. Ele me falou uma coisa que é uma grande verdade. Ele falou, Décio, é uma grande inversão de valores, porque o lugar que eu tenho que ter o médico mais tarimbado, o médico mais experiente, o melhor médico é o pronto-socorro. E geralmente é onde estão os mais inexperientes, né? Porque é onde se trabalha mais, se dorme pouco. Então, quando você tem alguma experiência, já está um pouquinho melhor, você sai fora. E é sempre o calouro que está lá, o médico recém-formado. E ele falava, e a professora mais importante é aquela que tem que estar no pré-primário ensinando os primeiros passos para o aluno. E geralmente são as estagiárias que estão lá. Né? Por que é importante a professora cuidar lá no comecinho? Porque as convicções que ela vai passar para aquela criança, elas vão ter um impacto muito forte na vida dele. E se ela falar alguma bobagem, se ela passar algum conceito errado, aquela criança vai demorar muito para conseguir reverter aquilo. Porque quanto mais próximo do nosso reencarne, a gente está numa espécie de um estado de hipnose. E a gente é muito suscetível ao que é dito para nós. Então, vocês vejam o problema que a gente vê lá no Oriente Médio. Né? Por que aquele povo não para de brigar? Nunca. Porque eles são criados para odiar. Desde pequenininho ele aprende a não gostar do outro que está do outro lado do muro. Né? Então, é muito difícil se livrar disso. E você assimila aquilo como se fosse uma verdade. Então, isso tem a ver, tem uma influência tão grande na nossa vida que a gente se espanta. Isso tem a ver até com os nossos gostos, com aquilo que a gente acha bonito e que a gente acha feio. Você muda de cultura, você vai para um país de cultura muito diferente do nosso,
você se espanta como eles podem gostar de determinadas comidas. Você fala, como é que você pode gostar disso, comer isso? É horrível. E eles vêm para cá e falam, nossa, como é que esse povo come isso? É ruim demais. Né? Por exemplo, americano odeia feijão, eles acham que feijão é porcaria, a pior coisa que tem para comer. E a gente come todo dia e acha bom. Né? Então, depende muito de como você cresceu, da cultura que você recebeu. Então, o que é que você acredita que é verdade? Né? Então, existe eu falo que é a fé do prato pronto. Então, você recebe um prato pronto para você acreditar em determinada coisa. A religião é muito assim. A religião tem um aspecto social. E você cresce numa família que tem determinada religião, aquilo tem um impacto gigantesco sobre sua vida. Até o que você comemora, como você comemora, o que é importante para você. Não é? Então, por exemplo, você é de família católica, então você comemora a Páscoa, você comemora o Natal, você tem uma série de datas importantes, o batismo, o casamento. O casamento, né, que na verdade é um sacramento da igreja, ele é tão forte que os espíritas querem casar na igreja também. Uma vez me pediram para fazer um casamento. Eu falei assim, mas como assim? Não, um casamento, nós somos espíritas querendo fazer um casamento. Não, mas eu não sou padre. Não, mas você não é espírita, você é palestrante. Sim, mas como é que você quer que eu faça o casamento? Não, você vai lá falar alguma coisa. Tá, falo. Aí passou um pouquinho e falei assim, e o juiz de paz? Não, não vai ter juiz de paz porque tinha um problema de divórcio que ainda não tinha saído tal. Falei, só eu vou falar então? Mas tem algum problema? Tá, mas como é que vai ser esse casamento? Vai ser num salão de festa, tá. E como é que vai ser? Não, eu vou entrar de branco com aquela música, você fica esperando, quando a gente chegar lá, você faz o casamento, dá a aliança. Eu falei, pode parar. Eu já fui padre na outra encarnação, fiz bobagem demais, não quero repetir a experiência. Né? Então você vê, e são espíritas assim, convictos. Qual é o problema? O problema é que aquilo tem um significado social que ultrapassou o sacramento religioso para essas pessoas. Né? Então o casamento é uma indústria hoje. E movimenta milhões. Eu não tô desmerecendo, vocês estão entendendo? Eu estou só dizendo como as coisas mudam de dimensão de acordo com a importância que elas têm pelo que a gente recebe, da maneira como nós recebemos elas. Então, quando você fala assim, você pega a definição de fé no dicionário, que fé é a convicção íntima, isso significa que a última palavra é sua. Mas depende de como você reage às coisas que são apresentadas para você. Se você comprou o prato pronto e você gostou dele desse jeito, você não discute o que está lá no prato. Então, na verdade, você aceitou aquilo, mas não foi você que escolheu. Quando a gente vive numa cultura, a gente aceita aquela cultura, mas a gente não escolhe ela. A gente simplesmente recebe ela e aceita. Né? Um momento crucial da vida da gente é a puberdade, porque é o momento que a gente começa a questionar os conceitos que foram passados para a gente. Isso é saudável. É o momento de você formar a sua identidade. Então, é um momento que você vai tirar as suas conclusões. Né? Meu filho decidiu que ele era ateu na aula de evangelização no centro. E ele resolveu declarar isso publicamente na aula. E todo mundo, mas esse não é o filho do Décio? Foi a maior revolução lá no centro. Né? E na hora eu tive vontade de esganar ele, até ele parar de respirar, né? Desencarnar ele para discutir o assunto lá na espiritualidade. Mas logo depois eu percebi que era importante isso para ele. E ele teve coragem de questionar o negócio no olho do furacão, lá na aula de evangelização do Centro Espírita, e eu fazendo palestra lá embaixo, em Camieiros. Então, você vê, é importante para ele isso, porque ele não tem que ser espírita. E muito menos porque o pai é. Ele tem que descobrir qual é a verdade dele. E o fato dele estar questionando isso me alivia, porque ele não vai receber prato pronto. Isso é fé. É a fé saudável.
Então, se eu pego hoje os trabalhos científicos e vejo lá que as pessoas que têm fé vivem mais, adoecem menos, e quando adoecem se recuperam mais rápido, isso é uma verdade científica. Você vai ver também que existem alguns tipos de fé que fazem com que as pessoas vivam menos, morram mais, sofram mais. Então não é assim, ter fé é bom, não ter fé é ruim. É preciso ter fé, e todos nós temos. O Dr. Mário Borregar, ele é um cientista, um neurocientista, ele fala no livro dele uma coisa bem interessante. Diante das evidências científicas que a gente tem hoje, tem que ter muita fé para ser ateu. E ser ateu não é aquele que não acredita em nada, é aquele que tem uma crença que não acredita na divindade, mas ele tem uma crença. Então, crer, ter fé, é intrínseco do ser humano. Não tem como você ser um ser humano e não ter fé em alguma coisa. Agora, em que você tem fé? Em que você acredita? E mais do que isso, da onde vem a sua crença? Ela é sua ou ela é emprestada? Foi você que chegou àquela conclusão de acordo com as coisas que te foram ditas, de acordo com o que você experimentou na sua vida, de acordo com o diálogo que você teve com você mesmo. O que você acredita hoje, a sua fé, ela é consistente ao ponto de você poder dizer que aquilo que você acredita realmente é seu, não é emprestado, não é apenas influência. Gente, eu acho isso muito importante. Quando você fala que você é espírita, você fala isso por quê? De onde veio o seu espiritismo? Você questiona isso? Você discute isso com você mesmo? Você nunca teve dúvida nenhuma com relação à doutrina? Você acha que tudo que está escrito lá está certo? Então, se você pega o livro dos Espíritos, se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo que está escrito lá, você não questiona nenhuma vírgula, e você fala, a verdade é essa e ponto final. Isso não se discute, isso é dogma. E o Espiritismo não aceita dogmas. É para ser chato, é para discutir, é para questionar, é para entender. E se você não acreditar que aquilo é verdade, diga com todas as letras, isso aqui para mim está errado. Porque pode estar errado mesmo, ou pode ser que você ache que está errado agora e lá na frente você descubra que não. Mas se você aceita alguma coisa sem questionar, é fé do prato pronto. Veio lá o prato feito, né? O PF. Você recebeu e comeu sem questionar. Isso não é legal. Então, quando Kardec fala que é necessária a fé raciocinada, na minha opinião, é exatamente sobre isso que ele está falando. Não basta eu acreditar em alguma coisa. Eu tenho que acreditar naquilo que é minha convicção íntima. É claro que eu vou ser influenciado pela sociedade. É claro que eu vou ser influenciado pelas outras pessoas. É claro que uma das coisas mais importantes dessa questão da fé é você se sentir parte de alguma coisa. Não é? É muito difícil o que o meu filho fez, por exemplo, de chegar no meio de um monte de gente que é espírita e ele falar que ele não é. Quer dizer, ele tá se excluindo do grupo. E a maior parte dos grupos tem isso. Nós somos extremamente preconceituosos. Ou não? Espírita não tem preconceito, né? Aí quando vem algum bandista falar que é espírita, você fala, imagina, que não sei o que, espírita tem que ser kardecista, porque um bandista não pode ser preconceito. Preconceito. Não é? Quando você questiona outra religião, para você, isso é construção da sua fé. Mas quando você ataca a outra religião, baseado no que você acredita, isso é falta de fé sua. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que quem realmente acredita em alguma coisa não tem nenhuma necessidade de fazer o outro acreditar. Quando a gente está indeciso ou com dúvida, quando a gente está inseguro, a gente quer companhia. Se estiver errado, todo mundo erra junto com você. É igual errar caminho. Está todo mundo indo para a direita, você não tem certeza, você vai com todo mundo. Porque se todo mundo perder, você perde com todo mundo. É pior do que você perder sozinho.
Mas a verdade é que não é assim. Você tem que pensar no que você quer, no que você acredita e seguir isso. E o fato de você não acreditar nas mesmas coisas que os outros não deveria ser motivo para você ser excluído. A gente tem que aceitar a opinião contrária. Estamos vivendo um momento assim no Brasil. De repente, o Brasil foi dividido em prós e contras, e as pessoas estão se degladiando por causa disso. Isso está errado. Está errado. No movimento espírita, com muita frequência, alguém dá uma opinião e todo mundo... Eu vou dar um exemplo real. Quando a doutora Marlene declarou que ela acreditava que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, a casa caiu. Eu li um artigo criticando a doutora Marlene, mas ofendendo ela pessoalmente. Meu Deus! Nós somos a doutrina dos espíritos, nós acreditamos em reencarnação. Uma pessoa diz que acha que um espírito é a reencarnação do outro e você ofende ela? Você tem que aceitar a opinião dela? Claro que não. Mas você tem que aceitar que ela tenha uma opinião. Por que ofendeu as pessoas? Porque, na verdade, quem fica muito irritado é porque tem dúvida. Se você tem dúvida, você ofende. Se você está tranquilo com a sua fé, se você já pensou naquilo, se você já dialogou com você mesmo para discutir com você mesmo se aquilo é verdade ou não, você não tem nenhuma necessidade que o outro acredite na mesma coisa que você. Você tem prazer de dividir aquilo que você acredita que é verdade, mas se o outro se coloca contra você, isso não deve te produzir raiva, nem ódio, nem fúria. Ao contrário, serenidade. Há muito tempo atrás, quando começou a postar as minhas palestras no YouTube, eu nunca postei nenhuma, aliás, eu fico até estressado com isso. Teve uma vez que me falaram, você já leu os comentários das palestras? Eu fui lá olhar. Olha, eu me arrependi tanto que eu prometi para mim que eu nunca mais ia fazer isso. Mas aí, outro dia, agora recentemente, puseram uma palestra lá e alguém me escreveu, um amigo me escreveu e falou, olha, tem um comentário bem interessante lá sobre a sua palestra, eu fui lá e fui ler. Então, assim, tinha as pessoas que gostaram e as pessoas que não gostaram. E uma das pessoas era sobre o aborto. E uma das pessoas falou assim que eu era arrogante, que eu fui prepotente, que isso, que imagina, que não sei o que, desceu a lei em mim, E eu li aquilo com uma serenidade que eu até me espantei depois. E eu confesso que eu fiquei bem orgulhoso de mim mesmo. Porque eu falei assim, puxa, olha só, o cara desceu além em mim, falou mal, mas eu sinceramente não acreditei em nenhuma palavra do que ele falou. Quer dizer, eu não me vejo daquele jeito. Pode até ser que eu seja, mas eu não me vejo daquele jeito. Eu estou colocando minha opinião, ele pode concordar ou não. E aquela serenidade me mostrou exatamente isso que eu estou querendo falar para vocês agora. Que naquele momento eu tive, mas também não sou assim, essa unanimidade toda. Mas é uma boa maneira de você perceber onde é que você ainda tem dificuldade. Onde que você ainda não fechou a tua crença. Quais são as arestas que você precisa fechar ainda. Então, eu, sinceramente, todas as vezes que eu leio alguma coisa dentro do Espiritismo, todas as vezes que vem uma ideia nova, todas as vezes que a gente questiona algum assunto, eu realmente passo aquilo várias vezes na minha cabeça, eu procuro ecos dentro do meu coração, eu procuro ecos dentro daquilo que eu acredito, eu procuro ecos dentro do meu conhecimento científico, até eu chegar a alguma coisa que eu acho que, para mim, nesse momento, é a verdade. E essa é a minha fé. É a fé raciocinada que nos pediu Kardec. É a fé dialogada consigo mesmo. É aquilo que é construído pelo que te foi colocado pela cultura, pelo que te foi colocado pela opinião alheia. Sim, não tem como você ter uma opinião sem você ouvir a opinião dos outros. Agora, você precisa depurar isso e ter a sua verdade. Aquilo que você acredita. Essa fé é inalienável. É a sua fé. E é mutável. Ainda bem. Porque nós somos seres em evolução. Então, o que eu acredito hoje não é a mesma coisa que eu vou acreditar amanhã. O primeiro livro que eu escrevi foi publicado em 2000.
Aí, uma vez a editora falou, olha, nós vamos reeditar o livro, estamos lançando o livro. Eu falei, não faz só isso. Eu já eu fui rever o livro, tinha um monte de coisa ali que eu não acreditava mais. Você vê o problema do livro. Você escreve uma coisa que é o seu pensamento hoje, daqui a 20 anos não é mais. Ainda bem. Ainda bem que eu mudei. Foram 16 anos, em 16 anos eu não acredito mais naquilo. Aí a gente refez o livro. Eu tirei as coisas que eu não acreditava mais, mudei algumas coisas. Tá aí, né, o azulzinho lá, fisiologia transdimensional. Mas você vê, eu mudei. Por quê? Porque eu ainda estou evoluindo. Então, a minha fé tem que ser uma coisa minha e dinâmica. Porque aquilo que eu acho que é verdade hoje, eu posso não achar que é verdade amanhã. Porque na realidade, o que eu vejo não é a verdade, é aquilo que eu quero que seja verdade. Né? É o que me é possível ver nesse momento. Tem coisas que podem ser realmente verdades, mas a maior parte das coisas, elas são partes de verdades ou são ilusões que eu criei a partir das minhas referências. Então eu não posso usar a verdade como uma entidade. Eu não posso usar a fé como uma entidade. Né? Porque a fé é uma construção minha, convicção íntima. Mas se eu busco a verdade, e se eu, dentro dessa minha busca, eu me esforço em encontrar aquilo que realmente eu acredite, não porque A, B ou C falou, mas porque o que eles falaram fizeram eco no meu coração, na minha razão, na lógica, nas minhas experiências anteriores. Então, sim, se eu estou nesse caminho, esse caminho vai me fazer feliz. Porque ele vai me revelar cada vez mais a verdade. E o dia que a fé que eu tenho se alinhar com a verdade, eu terminei minha evolução. O dia em que aquilo que eu tenho convicção íntima for a verdade absoluta, eu não tenho mais o que aprender. Eu cheguei no meu ponto de evolução. Para mim, a evolução é que nem um avião decolando. Não sei se vocês já pararam para pensar. O avião, para decolar, primeiro ele sai do zero, ele começa a acelerar. E quando ele está chegando no final da pista, ele está muito rápido, mas continua no chão. E aí que ele começa a decolar. E quando ele começa a decolar, ele sai do chão e vai ganhando altura. Mas primeiro ele ganha velocidade. Né? Eu acho que a nossa evolução é assim. Eu avalio, não sei se estou sendo pessimista, que nós nem começamos a decolar ainda. Nós só estamos acelerando. Estamos acelerando. Uma hora a gente vai começar a decolar. Mas se a gente não acelera, não decola. Né? Mas eu tenho que estar indo para o lado certo da pista. E se eu estiver acelerando para o lado errado, a pista acaba e eu não vou levantar voo. E isso é muito importante a gente discutir. Então, se eu não tiver a minha construção íntima, a minha fé, em vez dela me promover, em vez dela fazer eu evoluir, em vez dela me trazer saúde, ela vai me atrapalhar. Ela vai me perder. Ela vai fazer eu sofrer. E isso a gente tem milhares de exemplos aí na história. Eu citei 3 deles, né? As Cruzadas, a Inquisição, a Guerra Santa, e a gente tem um monte de outras aí, públicas, civilizações e de pessoas também, né? Que através da sua fé tomaram caminhos completamente equivocados. A gente tem ainda hoje alguns grupos cuja fé leva eles a piores índices de saúde, por exemplo. Mas o importante, o que é? É que você tenha consciência de que, independente das influências que você recebe, você está seguindo o seu caminho. O caminho que você construiu. Então, a religião, ela é um grupo social que está te dando diretrizes. Ela está te influenciando, mas ela está te trazendo a maneira como eles acreditam que é a melhor maneira de encontrar a verdade. Eu, particularmente, não acredito em religião que pregue o mal. As pessoas interpretam o mal.
Ah, não, o islamismo prega o mal de jeito nenhum. Se você for ler lá as escrituras básicas dele, aliás, é a base cristã, é o mesmo pensamento. Ah, então eles que estão errados, do mesmo jeito que a gente estava quando saiu nas cruzadas matando todo mundo. E chamava de infiel igualzinho eles. Né? Então, a religião, ela tem um fundamento do bem, de busca da verdade, cada uma dentro do seu critério. Né? Já a fé, como a gente discutiu, é aquilo que você está construindo para você mesmo. Mas o que é fundamental é que esta fé te leve à evolução. E a evolução é o teu contato com o transcendente. É quando você consegue perceber o que tem além de você. É quando você consegue perceber o que é mais importante do que o imediato e o óbvio que está ao seu redor. Então, se você consegue perceber que mais importante do que ter um carro, ou um carro zero, é você estar feliz dentro do carro com as pessoas que você convive, se você perceber que mais importante do que ter um teto sobre a sua cabeça é ter quem divida esse teto com você, se você consegue perceber que mais importante do que o emprego que você tem, o salário que você ganha, é você estar feliz e realizado na sua tarefa diária, então você está transcendendo. Você está vendo além do óbvio. E isso é espiritualidade. Então, mesmo que eu não tenha religião, mesmo que a minha fé seja não acreditar em nenhuma divindade e achar que a morte é o fim de tudo, se eu consigo ver ao meu redor essa transcendência, se eu consigo perceber que mais importante do que os meus interesses pessoais é o interesse da coletividade, se eu consigo perceber que não adianta eu ter todas as vantagens, se todo mundo que está ao meu redor não tem nada, então eu estou transcendendo e eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Como eu disse para vocês que não existe pessoa que não tenha fé, seja ela qual for, emprestada ou própria, não existe pessoa que não tenha espiritualidade. Tanto que os trabalhos científicos têm mostrado que a espiritualidade é uma necessidade de todo ser humano. E que precisa ser diagnosticada e desenvolvida para que esse ser humano tenha saúde. Só que essas três coisas andam muito juntas. A religião, a fé e a espiritualidade. O que a gente não sabe, às vezes, é separar uma da outra. Né? Então, eu tenho uma regra de 3 que é bem simples. Que é assim, a religião sou eu com os outros. A fé sou eu comigo mesmo. E a espiritualidade sou eu com Deus. Posso usar religião ou não. Construo a minha fé. É o único jeito. Porque eu preciso dela para chegar na espiritualidade que é Deus. Então, a reflexão de hoje é para a gente pensar. Tenho desenvolvido a minha fé ou tenho comprado o prato pronto? A fé que eu acredito, ela é minha ou é dos outros que estão ao meu redor? Eu acredito realmente no que eu acredito ou é um passe para eu me sentir bem no grupo social em que eu estou inserido? E a fé que eu tenho está estimulando a minha espiritualidade? Eu estou conseguindo transcender? Eu estou conseguindo ver além do óbvio? Estou conseguindo perceber as importâncias das coisas além do material? Então, se eu estou fazendo tudo isso, eu estou no caminho certo. Mesmo que eu continue errando, mesmo que eu continue falando bobagem, fazendo bobagem, o caminho é esse, é o caminho da evolução. Espero que essa reflexãozinha seja útil para vocês, para a gente fazer todo dia mesmo.